Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa semana, depois de 43 anos de crente, que já li a Bíblia algumas vezes, nunca fui assim eu vou ler de Gênesis, Apocalipse inteira de uma vez. Não, eu gosto de ler a Bíblia, mas assim, tranquilo. Esperando a Deus me manda um texto. Tem dia que eu falo, não, eu quero hoje ver um profeta, hoje eu quero ver um evangelho. Hoje eu quero ver uma carta apostólica. Mas tem dias que Deus usa alguém para falar alguma coisa que vai me despertar para eu procurar um assunto na Bíblia, ok? E aí eu li, eu não vou ler todo porque é grande esse capítulo, viu, gente? Mas leia Daniel 7 todinho, presta bem atenção, que você nem vai precisar ficar seguindo interpretação de ABC. Você vai para a Bíblia, vai para a Bíblia. Eu fiz o hashtag vai para a Bíblia, ok? Peça para o Espírito Santo te dar revelação, não se prende. Gente, cada dia que passa eu tô fugindo mais dos estudos dos outros. Eu até vejo alguma coisa assim para me ter uma noção do que está sendo ensinado. Mas eu só ponho confiança mesmo na Bíblia, ok? Vamos lá? Então, Daniel teve um sonho. Daniel estava como cativo na Babilônia. Quem quiser pesquisar o período que os judeus ficou como cativo na Babilônia por 70 anos. Então, lá foi levantado Daniel, que teve muitas experiências ali com Deus, de fé, viveu muitos milagres. E eu penso que os dias do fim, a perseguição vai ser parecida com o que Daniel passou, com o que o Sadraque, Mesaque e Abednego, que já são nomes dados lá pela Babilônia, né? Ah, mas você tem o nome de um santo católico. Ai, os religiosos falam isso. Não pode, tem que ter tudo no hebraico. Os religiosos falam isso. E aí, chegou lá, os judeus, os melhores, mais sábios que foi escolhido para estar na mesa do rei, receberam tudo o nome babilônicos. Nossa, e como que Deus usou eles com aqueles nomes babilônicos? Eles deviam ter falado que não queria. Tinha que ser um nome em hebraico. Gente, se liberta dessa idolatria em nome de Jesus. Ou de Yeshua ou de Yahushua, mas se liberta. Vamos lá, vamos à leitura. Porque, vê lá, Daniel recebeu outro nome. Daniel foi Belsazar. Eu não sei se eu estou pronunciando direito, mas é Belsazar. Os outros três foi... A gente já até decorou, tanto ver aquela historinha do fogo, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Tudo nome babilônico, de deuses dele, ok? E mesmo assim, a fé deles não mudaram e nem Deus parou de usar eles. Se você pensar um pouquinho, você não vai ficar iludida com religioso da internet. Mas o que eu vim falar aqui para vocês é o seguinte, que o Daniel, que nós chamamos de Daniel, no italiano é Daniele, e nas outras línguas eu nem sei. Eu sei que ele recebeu o nome de Belsazar. E então aqui fala, ó. No meu sonho, vi uma grande tempestade no mar e os ventos soprando de todos os lados. Mar é nações. 4 grandes animais, todos diferentes, saíam de dentro do mar das nações. O primeiro parecia um leão.
mas tinha asas de águia. É tudo parecia, gente. Parecia. Não era um leão, parecia. As pessoas fazem um monte de desenho por aí, mas a Bíblia fala que parecia. As coisas espirituais não dá para comparar 100% com as que a gente conhece do mundo material, ok? Então, vamos lá. O primeiro parecia leão, já falei, com asas de águia. Eu continuei a olhar para eles e vi que as asas foram arrancadas. Se foi arrancada, já perdeu um pouco o poder, né? Ele não podia mais voar, mas se levantou como um homem e ganhou uma mente humana. Primeiro animal. O segundo animal parecia um urso, com uma das patas levantada, pronto para atacar. Na sua boca havia 3 costelas. E eu ouvi uma voz dizendo ao animal: levanta-se, mate, coma muita gente. Tinha uma voz falando para o animal fazer aquilo, viu, gente? Lembre que Deus tem o controle de todas as coisas, ok? O terceiro desses animais estranhos parecia um leopardo, mas tinha asas de ave nas costas. Você vê que ele era meio que imitando ali o leão, né? Que é leopardo. Já imita o leão. Já faz lembrar leão. E asas de ave nas costas, também já faz lembrar a ave da águia. Então, o leopardo e o leão, alguma coisa era parecido. Mas além disso, ele tinha 4 cabeças. Então, a diferença dele maior é que ele tinha 4 cabeças, ok? Esse animal recebeu um grande poder sobre o mundo, ok? Esse animal recebeu poder sobre o mundo inteiro, viu, gente? E quando continuava a sonhar, um quarto animal apareceu, saindo de dentro do mar, muito forte, tão terrível e medonho, que nem posso contar como ele era. Peraí, quantos animais nós já falamos? Acho que eu pulei um animal aqui. Eu tinha parado no leopardo, né? Não. Primeiro foi o leão, parecido com leão. Depois foi parecido com urso. Depois parecido com o leopardo. Leopardo já é o terceiro animal, ok? Que já começou a ficar mais estranho. Leopardo já tem 4 cabeças. E recebeu poder sobre o mundo inteiro. Agora que vem o quarto e o último. Enquanto continuava a sonhar, um quarto animal apareceu saindo de dentro do mar. Muito forte. Não é fraquinho, não, gente. Tão terrível e medonho, que nem posso contar como ele era. Não tinha nem como ele explicar aquele animal que ele estava vendo, viu? Esse animal tinha dentes de ferro, mas ele viu que tinha dente de ferro. Antes de comer alguma coisa, rasgava com os dentes de ferro. Dentes de ferro também faz a gente lembrar das espadas, né? Rasgava. Espada corta. Com os dentes. Rasgava e cortava com os dentes. O que ele não comia, ele pisava, esmagava com os pés. Aquilo que ele não comia, ele passava, modo de dizer aqui meu, de Helena, um trator em cima. Ok? O que ele não comia, pisava e esmagava com os pés. Ele era muito mais feroz que os outros 3 animais e tinha 10 chifres.
Faz te lembrar alguma coisa? 10 chifres? Ok? E aí ele começou a prestar atenção naqueles chifres. Ficou olhando para aqueles chifres. Dos 10 chifres. Que esse animal estranho. Ok? Não deu nem para ele explicar como que era a aparência, porque é uma besta selvagem. É uma fera. Aliás, a tradução melhor é fera. Fera selvagem. Ok? A comparação com esse quarto animal. E eu comecei a prestar atenção aos chifres e de repente apareceu outro pequeno chifre entre eles. Então tinha 10 chifres e começou a nascer um pequeno chifre e aí fica com 11. 11. Não é à toa que o número 11 é bem bajulado aí no meio daqueles lá, tá? Pesquise. 3 chifres foram arrancados. Tinha 11, mas depois 3 chifres foram arrancados. Aí ficou quanto, gente? Ficou 8. Ok? Então, no final, já não tem mais nem 11, nem 10 chifres. Tem 8, ok? 3 chifres foram arrancados para dar lugar ao pequeno. Só para dar lugar àquele pequeno chifre, 3 chifres foram arrancados. Nações, governos que não apoiam, então, ó, você vai ser arrancado, porque esse outro aqui, a gente vai querer esse outro aqui, a gente tira vocês e coloca esse outro no lugar, ok? Então, arrancados para dar lugar ao pequeno, ao chifre pequeno, ok? Que tinha olhos de um homem e boca muito atrevida. O pequeno chifre tinha olhos de homem e boca muito atrevida. Ok? Eu nem vou dar continuidade aqui, porque esse livro, esse capítulo, ele é como se ele estivesse falando do livro de Apocalipse todinho, ok, gente? Só para vocês terem uma ideia. Um capítulo de Daniel como se fosse um livro de Apocalipse todinho. E depois continua, capítulo 8, capítulo 9, ainda continua as coisas parecidas. Mas o quarto animal, que é o que vai ficar para o final, ok? O chifre pequeno. Para dar lugar ao chifre pequeno, teve que arrancar 3. E aqui eu vou pular alguns versículos para andar mais rápido. Continuei olhando e vi que o quarto animal, tão violento, tinha sido morto. Ué, o quarto animal vai ser morto? Olhei e vi que o quarto animal, tão violento, tinha sido morto. E o seu corpo tinha sido entregue para ser queimado. Tudo isso porque o pequeno chifre havia ofendido terrivelmente a Deus. Ok? Esse pequeno chifre, ele faz com que o quarto animal seja entregue para ser queimado. Porque esse quarto animal é que tem o pequeno chifre, é que mantém o pequeno chifre, é que alimenta o pequeno chifre, é que dá força ao pequeno chifre, ok? Então, por causa disso, esse animal vai ser entregue para ser queimado, ok? Vamos continuar a história, porque o pequeno chifre continua, viu? Então, e os outros 3 animais? Os outros 3 animais, ok. Quanto aos outros 3, eles perderam seus reinos, mas puderam continuar vivos por mais algum tempo, ok? Então, os 3 primeiros animais, eles só perderam o seu reino. Eles deram mais um tempo para eles viverem. Ok? Tem umas passagens aqui que fala
que dá muito a entender a volta do Senhor Jesus para julgar as nações, ok? Eu não vou falar sobre esse assunto hoje, porque por enquanto eu estou falando desse quarto animal. E Daniel fala que ele ficou muito confuso. E ai, gente, foi sem querer aqui, ok? Que a tela aqui estava escura, eu fui passar o dedo, acabei virando, ok? E depois, vamos continuar, deixa eu ver mais onde que fala aqui desse pequeno chifre, ok? Deixa eu ver o 20 aqui, de Daniel 7. Sobre ele também, sobre aqueles 10 chifres. Além disso, quis saber sobre o pequeno chifre que apareceu depois e destruiu 3 dos 10. O chifre que tinha olhos e falava com muito atrevimento, que parecia ser mais forte que os outros 10. Ok? Enquanto olhava, via aquele pequeno chifre lutar contra o povo de Deus e vencer. E vencer, tá, gente? O que Apocalipse fala? Fez guerra contra os santos e venceu. Deu-lhes autoridade para fazer guerra contra os santos e vencer. Quem são os santos? Os santos são o povo de Israel e o povo cristão. Ok? Tanto o povo cristão, a igreja de Cristo Jesus. Não é Cristo, é Machia. Mas o mundo conhece como Cristo, ok? Deus sabe disso. Deus sabe disso. Deus é Deus, deixa ele ser Deus. Então, aleluia, glória a Deus. Então fez guerra contra o povo de Deus e venceu, gente. É contra o Israel de Deus. Seja ele descendente de Jacó ou descendente de Abraão pela fé, porque a igreja de Cristo é como se ela fosse descendente de Abraão pela fé, ok? Porque é pela fé em Jesus de Nazaré que se torna... Pela fé em Jesus de Nazaré que os gentios se tornam povo de Deus, ok? E então ele fez guerra contra o povo e venceu. Isso aí já está em Apocalipse também, tá? Depois vai falar aqui sobre o ancião de dia, sobre o homem que vem nas nuvens, que eu falei que depois a gente fala sobre isso. Porque esse capítulo, ele fala quase todo o Apocalipse. Mas continuando aqui ainda, sobre os 10 chifres, o animal dos 10 chifres, o quarto animal, que tem o chifre pequeno, no 24 está falando, os 10 chifres desse animal são 10 reis que vão aparecer desse império. Então vai entrar em cena um outro rei, ainda mais cruel que os outros 10. Ele vai destruir 3 dos 10 reis. Ok? Então, chifre já põe como rei. Rei é quem governa uma nação. Então, é um rei com uma nação. Não existe rei sem povo para governar. É um rei com uma nação. Então, 10 chifres, 10 reinos, 10 nações. Aí, continuando. Mas 3 vai ser destruída só para ficar o chifre pequeno que nasce. Ele toma o lugar de 3 reis, 3 nações. E aqui fala que ele vai desafiar o grande Deus, no 25. Vai desafiar o grande Deus e maltratar o povo de Deus com perseguições e tentará mudar todas as leis. Gente, o que é que nós estamos vivendo hoje em dia, gente? As leis agora, as coisas erradas agora virou coisa certa e as coisas certas virou coisa errada, gente. Presta atenção.
Todo mundo que acompanha, quem está vivo e tem um pouquinho de, pensa um pouquinho, está vendo o que está acontecendo. Os costumes dos povos, vai mudar as leis, os costumes dos povos e os padrões morais. Agora tudo pode. Agora tudo pode. Tudo pode, tudo é de Deus, tudo é filho de Deus, vai tudo pro céu quando morrer, vira tudo anjinho. É assim que tá pregando por aí, viu? Gente. Continuando aqui, onde que eu parei? Aqui no 25. Olha aqui, gente, olha aqui, ó. Vai desafiar o grande Deus e maltratar o povo de Deus com perseguições, tentará mudar todas as leis, os costumes dos povos e os padrões morais. É dos povos, gente, não é só do judeu, não. Porque mudaram as coisas do judeu? Não, gente, é dos povos, não é só dos judeus, não, gente, é do mundo inteiro. Esse animal, ele vai estar no mundo inteiro. Leia a Bíblia direito, aqui, ó. Aqui, ó. Vai mudar as leis, todas as leis, vai mudar os costumes dos povos, todos os povos, gente, dos povos. E os padrões morais. Ainda tem gente que tem um padrão moral nas nações, ainda tem gentio que tem um padrão moral, tá? Mas esse chifre pequeno vai querer acabar com padrões morais até mesmo dos gentios. Durante 3 anos e meio fará que bem entender com o povo de Deus. Durante 3 anos e meio, grande tribulação. Ok, alguém já ouviu falar nisso? 3 anos e meio, tá? É o que está na Bíblia. Se alguém colocar outra data, é fora bíblica. Aí depois vai aparecer o ancião, de novo, que eu não estou falando aqui ainda sobre o ancião, nem o homem que vem nas nuvens, não estou falando, eu entendi, mas não estou falando ainda. Ok? Então ele vai. Pois é, aí o ancião vai instalar um tribunal, vai ser instalado um tribunal pelo ancião de dias, ok? Para poder julgar esse chifre pequeno. Entendeu? O chifre pequeno do quarto animal é Deus que vai vencer. Não é o povo de Israel e nem é os cristãos. É Deus que vai vencer. Ok? Depois, outro dia, a gente faz um videozinho falando lá do que Apocalipse diz. Também tem versículo em Mateus, também tem versículo em Tessalonicenses e tem mais na Bíblia que eu não sei tudo. Para mim, gente, 2, 3 referências para mim já tá ótimo, porque quando tiver 2 ou 3, ali o Senhor está. Então tem 2 ou 3 referências para provar um assunto, para mim já tá bom. Eu não faço questão de fazer aquela lista de 10 metros, não. Que aí a pessoa fica com preguiça, nem lê nada. Faz um vídeo de 2, 3 horas, ninguém tem condições de assistir. Então, gente, já para quem sabe ler um pingo é letra. Então, aqui é a passagem uma das passagens, tem mais para frente, ok? Desse quarto animal que vai ser o do fim, que vai ser destruído por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, ok? Quem é? Não sei, gente. Eu não sei. Mas tem um sinal muito nítido nele. Ele vai blasfemar de Deus e vai perseguir o povo de Deus, seja cristão ou judeu. Esse vai ser a besta, o homem do pecado, o iníquo. Qual mais outros nomes? Tem outros nomes aqui que eu já até esqueci. Ok? Anticristo. É esse.
quem vai vencer vai ser Deus. E vai encerrar essa dispensação presente que nós conhecemos. Paramos por aqui na graça de Deus. Lê o capítulo de Daniel todinho. Depois continua, lê o 8, lê o 9. Ainda tem muita coisa lá. Lê Apocalipse 13. Tem muita coisa, gente. Muito medo. Ok? Shalom a todos. Fiquem na paz. Estuda a palavra de Deus para você não ser enganado. Pai, shalom.